Levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo revela que a capital paulista teve até o começo de abril mais de 1.700 casos de dengue, número 42% maior que o mesmo período em 2013. São quase 580 novos casos em comparação ao último balanço, que registrava cerca de 1.160 ocorrências. De acordo com a Prefeitura, o rápido crescimento nos registros foi provocado pela atualização de casos da doença nas últimas 4 semanas. O maior número de casos está concentrado na zona oeste da cidade. No Jaguaré foram registrados mais de 300. Na Lapa foram quase 160 e no Rio Pequeno foram informadas mais de 140 ocorrências. No dia 7 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro óbito por dengue no município em 2014. Israel Barbosa, de 6 anos de idade, que morava em Jaguaré, faleceu após ser diagnosticado com dengue hemorrágica. Uma informação para a gente lamentar com toda certeza, né? Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje para conversar sobre a dengue o Jean Gorenstein. Seja bem-vindo, tudo bem? Ele que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital São Camilo. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Muito obrigado pelo convite. É um assunto que, com certeza, está todo mundo preocupado, né? Afinal de contas, ninguém está livre, né, de ser picado pelo mosquito. O que a gente tem percebido é que a quantidade do mosquito tem aumentado muito na cidade, não é, doutor? É uma coisa muito interessante que o vírus, o mosquito, de forma geral, ele é muito cosmopolita. Então, as pessoas erroneamente acreditam que ele esteja relacionado, por exemplo, com situações e condições de saneamento básico, higiene. Isso não é uma verdade. Então, ele acomete qualquer região, independente da sua condição de limpeza, de higiene, de saneabilidade, uma vez que o mosquito ele tem asas. Então, ele vai, não tem para ele limites, não tem fronteira, né? Não tem fronteira para ele poder atingir as demais regiões. E uma coisa que é muito importante, que muitas das vezes andares altos ele também consegue chegar. Esse é um grande problema. Sim, eu moro no 21º. E ele tá tem lá. a possibilidade de adentrar. E esse é um grande problema, porque à medida em que não existe o controle real dos mosquitos, que é o vetor, sim, uma vez que ele pica um indivíduo, um paciente que esteja doente de dengue, ele passa a se contaminar, ele é um portador são, portanto ele não vai ficar doente e assim, ao picar as outras pessoas, ele vai inocular o vírus e vai causar a doença. É isso que acaba que acontece, né? Só que parece tão simples, né? A gente falando assim, gente, é só acabar com o mosquito, cada um fazendo a sua parte. É simples demais até, né? Por que isso não acontece na prática, na sua opinião? É falta de investimento das prefeituras em fazer fumacê ou realmente é uma questão de conscientização da população que não imagina que o problema pode estar na sua casa? Eu acho que as duas coisas fazem parte. A primeira grande questão é a população entender que ela corre risco independente da sua condição. E que ela é responsável que por ela, isso. baseado nisso, vai checar a sua residência, o seu vasinho, se ele deixou uma garrafa que acabou se acumulando com água, se deixou um brinquedo muitas vezes no playground do próprio prédio da criança que acabou acumulando água e aí é uma permissão para a ovoposição da fêmea do Aedes aegypti. Então, com isso, as pessoas têm que entender que elas também são corresponsáveis, também as autoridades públicas, sejam elas municipais, estaduais, para que possam, sim, identificar os casos, identificar os locais em que existem a ovoposição. Muitas das vezes o que a gente observa é que as pessoas se sentem muito intimidadas com aqueles vizinhos que deixam piscinas abandonadas, descobertas, ou locais em que são colocados entulhos e com isso uma pequena chuva, como a que está acontecendo hoje, é capaz de depositar água e o mosquito ir lá e inocular ou fazer a sua ovoposição e com isso prosperar mais centenas, a cada ovoposição, centenas de novos mosquitos de Aedes aegypti são prosperados. E esse é um grande problema. E uma questão muito preocupante é que existem estudos que mostram que esse ovo, por mais que não exista água naquele lugar, ele pode ficar ali sendo útil por um bom tempo, ele tem uma vida longa. Depois a primeira água que cair naquele lugar ali vai fazer com que esse ovo se transforme num novo mosquito. Não tem dúvida, e mais do que isso, a condição de adaptação do mosquito foi tão grande que hoje aquela história assim, não, ele precisa de água limpa. Hoje, uma água que tiver o mínimo de oxigenação
é o suficiente para fazer com que essa larva possa sim virar realmente um mosquito e com isso picar outras pessoas. Então é muito importante que haja um entendimento que a população faz parte disso na sua casa, dentro do seu vasinho, do seu jardim, do seu quintal, da sua janela e ao mesmo tempo identificar quais são os locais muito próximos ao seu domicílio que possam servir de risco para a população e denunciar nos centros de vigilância epidemiológica, seja do município, sejam da capital. A gente teve um aumento significativo aqui na capital e na região metropolitana também, né? No estado, uma diminuição, como você comentou, até mesmo antes aqui no nosso bate-papo. Você acredita que esse aumento esse ano pode ser também, inclusive, por conta dessa falta de água que a gente está tendo? Racionamento em alguns lugares, apesar das prefeituras e os órgãos responsáveis não admitirem que está tendo racionamento, mas em muitas cidades da região metropolitana, um dia tem água, outro dia não tem. Então, as pessoas estão precisando colocar essa água em baldes, armazenar essa água dentro de casa ou fora de casa, enfim. E esse armazenamento pode estar sendo feito de forma perigosa para a proliferação do mosquito? Eu não acredito que essa seja realmente a causa. Até porque nós primeiros que tivemos um prolongamento de um período de estiagem que não houve chuvas, a gente começou a ter chuvas mais para março, lógico que com Foi aí isso, que o problema começou. Aí as pessoas começaram a fazer esses reservatórios, mas a gente observa que as áreas mais acometidas também não são aquelas áreas que enfrentam racionamento. Elas também ocorrem nessas áreas, mas os principais focos não são essas regiões. Então, esse aspecto não está relacionado. O que a gente percebe? Que há regiões arborizadas, regiões onde existe um empoçamento, seja porque aquelas casas acabam deixando as calhas acumulando água. Então, tudo isso é um facilitador e não obrigatoriamente esses reservatórios. É claro que a gente orienta as pessoas a que, à medida que façam esses reservatórios na sua casa, cubram de forma adequada esses recipientes, até para que não ocorra nesses locais a ovoposição. Mas não é isso que vem sendo justificado. No estado, só para você ter uma ideia, a despeito do que vem acontecendo e bem diferente do que vem acontecendo no município, houve 83% de queda no número de casos de dengue do primeiro trimestre de 2013 em relação ao mesmo período de 2014. Quer dizer, isso está também relacionado com o período de estiagem. Não dá para se dizer e se dissociar essa questão. Bom, o importante é que a gente realmente precisa ficar muito vigilante, cada um no seu território, cada um ali na sua casa, realmente para não ter aí um criadouro e que pode trazer mal para a sua própria família, inclusive, né? Só para a gente encerrar, vamos falar dos sintomas para que as pessoas aí não confundam sintomas com viroses comuns e que podem acabar maquiando os sintomas em casa, tomando analgésicos, antitérmicos. Quais são os sintomas primordiais aí da dengue? É muito importante principais? que o vírus, a dengue é um vírus, é uma virose. Então, dizer que, mas passou no médico e ele disse que era uma virose. Não, é uma virose. Mas a dengue ela tem uma característica muito especial, que é dor no corpo, são dores realmente importantes, tanto é que a gente considera de dor quebra-ossos. Junto com isso, uma dor de cabeça em cima e atrás dos olhos e o surgimento de manchas avermelhadas pelo corpo, além da febre geralmente alta. Tá. Isso passa a ser um diferencial com as viroses na maioria das vezes, que ela não gera dores tão intensas. Um outro aspecto que a gente vai agora começar a ter um declínio das temperaturas e uma outra coisa que nos preocupa é a gripe, que vai começar a aparecer. É verdade. Então, o que vai diferir uma gripe da dengue é que na gripe, além desses sintomas, eu passo a ter sintomas que nós chamamos respiratórios. Tosse, falta de ar, coriza, dor de garganta, coriza, que na dengue não apresenta. Tá. Então, é muito importante apresentar alguns desses sintomas. Um profissional médico qualificado deve ser procurado para que ele possa estabelecer qual é o diagnóstico, saber se é uma necessidade da gente fazer alguma intervenção, por exemplo, muitas vezes até internar esse paciente ou não. E quem vai definir isso acaba sendo esse profissional médico. Tá certo. Uma primeira vez que a pessoa pega dengue, ela pode contrair a dengue hemorrágica logo de cara ou é sempre a partir da primeira vez que ela foi infectada? Nós temos 4 subtipos de dengue. Uma vez que ela pegou o dengue tipo 1, ela pode pegar os outros vírus da dengue, mas não obrigatoriamente quem tenha pego a dengue num primeiro momento evolua com uma complicação com dengue hemorrágica. Isso pode acontecer pela resposta inflamatória intensa, mas não obrigatoriamente. Mas mesmo numa primeira infecção. Aconteça. Tá
Tá certo. Bom, vou agradecer então Jean Gorenstein, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e também do Hospital São Camilo. Muito obrigada pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos. Até uma próxima. E vamos vencer o mosquito da dengue, né? Muito bom. Definitivamente. Obrigada, até. Pois é, gente, um assunto realmente que todo mundo precisa prestar muita atenção.